Ó, acabou a conversa, agora vamos começar. A apostila, a partir da questão que está na página 3, questão 1. Questão na página 3. Tem o texto, tem que ler o texto para responder as questões, não é? Então, a questão 1 está na página 3, ó. Só olhar aqui o número. Tá, só um pouquinho, prestem atenção. Leia a seguir estes dois fragmentos do texto. Quando estávamos, eu quero silêncio. Quando estávamos a 400 quilômetros da costa do Marrocos, em alto mar, apareceram muitos peixes nas proximidades do navio e pescamos alguns com anzol. Entre eles, havia alguns grandes chamados de albacoras pelos marujos, pequenos atuns e de quando em vez dourados. Também havia grande quantidade de um peixe mais ou menos do tamanho do arenque, com pequenas asas dos dois lados, como nos morcegos. Chegamos então às proximidades do Equador. Texto 2. Já à noite, gaivotas pescando, peixes saltando no ar. Diante de tanta calma, estiquei a jornada de trabalho até meia-noite, quando fui traído pelo silêncio. Um longo suspiro à prova. Golfinhos, pensei. Larguei os remos e virei-me. Eu remava de costas, iluminada pelo luar. A menos de 20 metros estava uma baleia, imensa e imóvel como uma laje. Tive que intervir vigorosamente nos remos para não atropelá-la. Que fazia parada ali? Dormia, talvez. Letra A. Esses textos foram escritos como aproximadamente que eles tratam o que há em comum entre eles. Viagem marítima é a resposta. Em que os peixes são observados. Tá? Então, os dois relatam um momento durante uma viagem marítima em que os peixes são observados. Então, os dois. Sim. Então, são viagens marítimas em que os peixes são observados. A letra B é pessoal. Você já leu relatos de viagem? Aí vocês colocam se sim ou se não, tá? Letra C. Para que servem textos que contam viagens e aventuras vividas por alguém? Para que servem? Podem falar o que vocês acham. Para que serve um relato de viagem? Para falar sobre como foi essa viagem, professora. Também. Falar assim como tá, foi. Então quer dizer o quê? Tá certo. Então quer dizer o quê? Que através da experiência vivida pela pessoa, outras também se interessem ou pela história ou também conhecer aquele local, né? Então vocês podem colocar nessas duas linhas aí. Através da experiência contada pela pessoa, outras pessoas possam se interessar pela história ou até conhecer aquele local. Tá? Número 2. Há no texto uma voz que conta experiências de uma visita a Xanxan. Sobre isso, responda. Letra A. Quem relata a visita a Xanxan? O jornalista Zeca Camargo. Autor do texto. Zeca Camargo foi apresentador do Fantástico em um determinado período, né? E também foi apresentador do No Limite.
Ele já escreveu o livro falando sobre viagens mesmo dele. E essa daqui é uma das passagens. O jornalista Zeca Camargo. Letra B. O que se relata foi vivenciado pelo próprio narrador. Pelo próprio narrador. Letra C. Copie um trecho do texto que justifique sua resposta. Outro muro. Hã? Outra parte da cidade. Nossa, como isso aqui é grande. Era difícil. Ô, professora. Professora. Oi, pode falar. Eu coloquei assim, ó, na série. No final, acho que acertamos nas opções. Tá certo. Professora, eu coloquei no final. Tá certo. Tá certo. Ó, Trujillo me traz lembranças. É um que pode colocar. Outro, saí cedo do Brasil, mas resolvi. Me assustei com o tamanho do que vi. Então, aqui, todos os verbos que apareceram nesse trecho estão na primeira pessoa, singular. O seu ficou em qual pessoa mesmo? Não. Coloca esse daqui, coloca qualquer um desses. Trujillo me traz lembranças. Pode falar? Aí já não marca a primeira pessoa. Gente, só um pouquinho. Vocês precisam colocar nesse trecho passagens do texto, né, em que aparece a primeira pessoa. Então, é através do verbo ou pronomes que correspondem à primeira pessoa. Então, quais são os exemplos que podem colocar? Eu vou falar para vocês, quem não colocou errado, ou coloque assim: Trujillo me traz lembranças. Aí coloquem uma barra e escrevam: saí cedo do Brasil. Reticências, vírgula. Mas resolvi. Depois, barra, me assustei com o tamanho do que vi. Então, vocês podem ver o verbo. O verbo saí, resolvi e assustei, que marcam a primeira pessoa do singular. E também tem o me, que é o pronome oblíquo, que também é uma marca da primeira pessoa singular. Isso, saí cedo do Brasil. Reticências, coloca vírgula, depois, mas resolvi, e depois, me assustei com o tamanho do que vi. Com que finalidade e para quem esse texto foi escrito? Para relatar a viagem a Xanxã, que é um dos patrimônios da humanidade, tá? Xanxã é um dos patrimônios da humanidade. Eu coloquei para o público e na finalidade entreter. Foi escrito com a finalidade de demonstrar o quão grande Xanxã é. Tá bom. Acrescenta aí, um dos patrimônios da humanidade, tá? É importante. Falar sobre a cidade Uhum. e o público que foi escrito para todos. Tá, mas aqui nem está perguntando para quem é o público, tá? Qualquer leitor que se interesse por lugares diferentes e tal. Certo? Patrimônio da humanidade. Não é da cidade? Hã? Não é da cidade? Ué, para relatar a viagem a Xanxã, um dos patrimônios da humanidade. Falou cidade. Tá? E outra coisa, qual que é o público? Qualquer pessoa que se interesse por conhecer novos lugares, né? Lugares diferentes. Quanto tempo durou a visita relatada nesse trecho? 2 dias. Porque foi marcado lá dia 1 e dia 2, né? 2 dias. Correto. No texto, o texto que apareceu aqui, releia o trecho na questão 5, tem assim, é para vocês grifarem, tá? Grifarem, pensou em patrimônio da humanidade no Peru? Pensou em Machu Picchu, certo? É para grifar até aí, até certo. E depois, na letra A, nesse trecho, o narrador dirige-se ao leitor. Já foi sublinhado. Sublinha a oração em que isso ocorre. Letra B,
Que palavras evidenciam esse diálogo? Apresente uma. Pensou, ouviu. Coloquem esses dois verbos. Pensou, ouviu. Ouviu, tá certo? Letra C. O narrador faz algumas perguntas ao leitor. Na primeira situação, ele responde pelo leitor, certíssimo? Quando pergunta se havia pensado em Machu Picchu, já em uma segunda pergunta, já ouviu falar em Xanxan? A resposta fica implícita. Que resposta ele imagina que receberia do leitor ao lhe fazer essa pergunta? A resposta é não. Eu coloquei não. Correto. Letra D. Como você chegou a essa conclusão? Pelo uso da expressão pois então. Eu coloquei porque. Não serve nada a ver. Pelo uso da expressão pois, vírgula, então. Coloca pois então entre aspas, tá? Pelo uso da expressão pois então. Pois então, coloquem entre aspas, pois, vírgula, então e exclamação. Pelo uso da expressão pois então. Eu coloquei não. Não é a letra C. A letra D é isso que eu acabei de falar. Pelo uso da expressão pois então. Pois então é para colocar entre aspas, pois, vírgula, então e exclamação. Tem algo a dizer. Os itens E e F referem-se ao trecho dos 10 patrimônios da Unesco nesse país vizinho. Letra E. Qual é o referente da expressão nesse país vizinho? Qual país está se falando? Mas qual país? Peru. Nesse trecho, há uma referência a outro país que não está evidente no texto. De que país se trata? Qual país que está Peru. no mesmo continente? Peru? Brasil, gente. Brasil. Ó. Quer ver? Deixa eu ver se está aqui no texto. Ué, cadê o negócio? Na referência, eu coloquei isso aqui, deixa eu colocar Peru, no Brasil aqui. A letra E é o Brasil, Peru. Aí aqui é Brasil. Não, a letra E é Peru e aqui é Brasil. Isso. Ah, tá. Aí que eu tinha colocado isso aqui. Tá. Ei, silêncio, acabou a conversa. Eu estou esperando vocês fazerem silêncio. Vamos, sentando no lugar. Silêncio. A letra E é Peru. A letra F, Brasil. Tá? O Brasil, ó, o autor toma o Brasil como referência para aludir ao Peru como país vizinho. Tá? Por isso que ele retoma. E outra, ele é brasileiro, tem toda uma coisa só. Letra G. Segundo o fragmento, por que se escolheu falar de Xanxan? Por ser um local desconhecido e precisar da atenção mundial para ser preservado. Professora, eu coloquei assim, ó. Porque Xanxan é pouco conhecido. Tá certo. Ó, tem que colocar que ele é um país pouco conhecido ou desconhecido e ele precisa ser preservado. Na letra G. É um país pouco conhecido e precisa ser preservado. Tá, mas tem mais coisas que você precisa colocar. Que é desconhecido e precisa ser preservado. Professora, eu nunca ouvi falar desse. Então, por isso. No próprio texto. Gente, no próprio texto, se vocês forem analisar, se vocês estivessem analisando realmente o texto, vocês perceberiam isso. Aqui no texto ele fala, provavelmente ninguém conhece. Ali não tem a resposta, não, que o Lorenzo, na hora que eu perguntei, ele falou não.
Então, porque provavelmente as pessoas que estão lendo aquele texto não conhecem Xanxan. Então, por isso que aqui está falando, qual que é a característica desse local? É que ele é um país pouco conhecido ou desconhecido e ele precisa ser preservado. Por isso que ele é patrimônio, tá? Da Unesco. Isso. Próxima questão. Qual é a principal... Chega. Silêncio. Qual é a principal característica da arquitetura de Xanxan que chamou a atenção do autor? Muros feitos de barro. Muros Professor, eu feitos de coloquei barro. muros de barro. Tá certo. Eu coloquei por ser uma cidade desconhecida por várias pessoas. Não, esse daí é outra questão. Ó, a resposta da número 6 é muro feitos de barro. Aí, entre aspas, muro e mais muros cor de barro, tá? Pode ser muro com mais... pode ser qualquer uma dessas expressões aqui, tá? Tem coisas feitas de barro. Sim, tá certo. Aí vocês podem acrescentar essa informação. Vocês vão fazer silêncio ou não vão? Isabela? Muros feitos de barro para a surpresa diante dessas construções. Muros feitos de barro para expressar a surpresa diante dessas construções. Fala a resposta. Tá certo. Muros feitos de barro para expressar a surpresa diante dessa construção. Número 7. Segundo informações do 5º parágrafo, quais são as maiores ameaças a Xanxan? O vento e a maresia. O vento e a maresia é considerado... Espera um pouquinho. É considerado um fenômeno El Niño, tá? Um fenômeno natural. Então, o fenômeno natural é o ninho, é o vento e a maresia, que aparecem aqui como... Isso mesmo. Então, olha só, o vento e a maresia são ameaças à cidade em razão das construções serem feitas de barro. Então, ela não tem uma sustentação tão boa. Então, esse fenômeno pode atrapalhar essas construções que são históricas, que são patrimônio da Unesco, né? Então, coloquem aí, o vento e a maresia, coloquem um tracinho e acrescentem. O fenômeno natural é o ninho. O fenômeno natural é o ninho. Isso. Natural o quê? Façam assim, coloquem o vento e a maresia entre parênteses. Não coloca tracinho, não. Coloquem entre... Apaga e coloca parênteses. Entre parênteses, o fenômeno natural é o ninho. São ameaças à cidade. Esse a cidade é com crase, tá? Ainda no parênteses? Não, fecha parênteses. É para colocar entre parênteses. O fenômeno natural é o ninho. O vento e a maresia, abra parênteses. O fenômeno natural é o ninho. Fecha parênteses. São ameaças à, com crase, cidade, em razão de as construções serem feitas de barro. A cidade, em razão de as construções serem feitas de barro. Então, ela não suporta muita coisa. Aí, esse fenômeno pode destruir tudo, que é um patrimônio histórico. O fenômeno natural é o ninho. Fecha parênteses. São ameaças. São ameaças à cidade em razão... Lorenzo, chega. À cidade em razão
de as construções, quer dizer, serem feitas de barro. Número 8. Grifem no texto, no fragmento ali. Final de tarde, cedo, final de tarde e cedo. Letra A. Lendo esse fragmento, fim de tarde. Ué, o que está escrito aqui? Fim de tarde. Letra A. Letra A. Senta direito, olhando para mim aqui. Não é para ficar olhando o Lucas, não. É para olhar para mim agora. Chega. Lendo esse fragmento, é possível afirmar que o autor escreveu o relato após o passeio ter ocorrido. Ele escreveu depois de ter passeado, tá? Então, marquem X no primeiro item. Letra B. Que palavra do texto pode confirmar sua resposta? Explique-a. Resolve. Não. O uso das formas verbais. O uso das formas verbais no pretérito indicam que as ações. Só um pouquinho, tá? O uso das formas verbais, de formas verbais no pretérito. Agora não, eu estou corrigindo, depois perde a correção. O uso de formas verbais no pretérito indicam que as ações se deram antes da escrita no texto. Indicam que as ações se deram, é com AM, tá? Ações se deram antes da escrita do texto. Ponto. Antes da escrita do texto. A letra C. O uso da palavra mas indica uma relação de oposição entre as orações. Já era fim de tarde e resolvi, pelo menos, dar uma olhada no patrimônio. Oposição, tá? Letra D. Copie as indicações de lugar. Coloquem aí do Brasil. Brasil com letra maiúscula, tá? Tem aluno que escreve com letra minúscula. E em Lima. Do Brasil e em Lima. Não, é para colocar do jeito que está no texto. Do Brasil, entre aspas, em Lima. Entre aspas também. Oposição. Número 9. Silêncio. Número 9. Embora o autor relate os fatos após terem acontecido, predomina no trecho lido o tempo presente. Por que isso acontece? Converse com seus colegas e professor e registre a seguir a conclusão que vocês chegaram. Porque o autor escreveu o livro na viagem? Porque ele escreveu o livro enquanto ele estava viajando. Ou depois? Não, ele escreveu depois. Teve uma questão anterior que eu acabei de corrigir, que ele escreveu depois de ter feito a viagem. Mas por que se coloca no presente e não no pretérito, já que a viagem ocorreu? É para que o leitor se situe, se sinta dentro daquele relato. Participe daquele relato pela imaginação. Eu coloquei que as palavras estão no pretérito na viagem pelo passado, mas estão no presente para o leitor se sentir presente. Não, ainda não, estou corrigindo. Coloquem assim, para que o leitor tenha a impressão de que esteja participando da viagem. Está certo, tá, João? Eu coloquei porque o autor escreveu o livro da viagem, para ter a impressão. Para que o leitor tenha a impressão de que esteja participando da história. Da história não, da viagem. Tenha a impressão de que esteja participando da viagem.
O texto para as questões 10 a 12 é para vocês grifarem no texto, tá? O último item. Um clima agradável e ligeiramente nostálgico. No texto, no fragmento do texto que está na página 8. Lá no finalzinho, um clima agradável e ligeiramente nostálgico. Todos encontraram? Número 10. Surpreendente. Número 10 é surpreendente. Professora, eu tinha colocado surpreendente. Tá certo. Número 12. Número 12. O narrador compara a cidade peruana às cidades brasileiras. Letra A. Essa comparação evidencia que a cidade peruana e as cidades brasileiras têm características semelhantes. Correto. Copie do texto o que há em comum. Segundo ele, entre as cidades. Como que as cidades são? Casas baixas e simples. Professora, Deixa eu falar aqui isso. Deixa eu falar. Só um pouquinho. Casas baixas e simples. Carros velhos. Muros pintados com anúncio de lojas. Coloquem aí. Quem não fez, coloque. Casas baixas e simples. Carros velhos. Muros pintados com anúncios de lojas de tecido e oficinas mecânicas. Muros, casas baixas e simples, vírgula. Carros velhos, vírgula. Muros pintados com anúncios de lojas de tecido. Ainda estão no simples? Meu Deus do céu! Casas simples, baixas e simples. Casas baixas e simples. Carros velhos. Arthur, sossega. Muros pintados com anúncios de lojas de tecidos. Calma. E oficinas mecânicas, vírgula. Vai, coloca lá embaixo no material de vocês, não tem problema. Oficinas mecânicas, vírgula. Crianças brincando sem camisa. Crianças brincando sem camisa e sem supervisão de adultos. Oficinas mecânicas, vírgula. É isso que atrapalha. Compra um lápis que é melhor, viu? Eu não uso lapiseira porque me dá muito trabalho. Eu também. Oficinas mecânicas, vírgula. Crianças brincando, sem camisa e sem supervisão de adultos. Tudo isso coloquem entre aspas, desde casas até adultos, tá? Letra supervisão de adultos, sem supervisão de adultos. Dentro de casa, professora? Oi? Dentro de casa? Você falou aqui que parênteses dentro de casa alguma coisa. Eu não. Ou foi pressão? Não. Não. Começando, não começa casa? Coloca aspas e depois no final aspas. Me diz que não foi Letra C. Uma casa interiorana. Uma casa interiorana. casa ou cidade? Sorte. Isso, cidade. Letra D. Letra D. Ô, Lorenzo, você não está sentando do jeito que eu pedi, hein? Essa comparação não se dá com as cidades tais como estão hoje. Justifique sua afirmação. Por que não está como foi escrito aqui? Se modernizaram e tudo mais. Então, olha só, eu vou ler como que está aqui, depois eu dito se vocês fizeram muito diferente, tá? O autor compara
Trujillo, nossa, o autor compara Trujillo à memória que ele tem de cidades do interior de Minas Gerais e Mato Grosso, anteriores, inclusive, a 1977. Deixa eu ler primeiro, depois eu dito. Ano em que houve a divisão do estado do Mato Grosso, com a criação do Mato Grosso do Sul. Isso fica evidente em trechos como Ainda Garoto e Sou do tempo em que só havia um estado com esse nome. Então, quer dizer o quê? Que ele compara Trujillo com cidades que teriam características semelhantes a Trujillo, como cidades do interior do Mato Grosso e Minas Gerais. E ainda ele relata o quê? Que é como se fossem aquelas cidades antes do estado ser dividido, Mato Grosso, dividir Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É isso que ele coloca aqui no texto, tá? Fala, João Matheus, como que você fez essa letra D? Tá, deixa eu ver, Maria Eduarda Sartori, fala como você colocou isso aqui. Esse exercício eu não entendi. A professora fez. Peguei pulo você, né? Fala. Não. Eu quero silêncio para poder escutar a Maria Eduarda falando. Eu coloquei não, porque perguntou se, né? Eu coloquei não, pois hoje não temos mais cidades desse perfil, são mais antigas. Quem disse? Tá, mas você teria que colocar de acordo com o texto que ele colocou. Mato Grosso, ele citou nesses locais no texto. Então, eu vou resumir aqui para vocês escreverem nessas linhas aí, tá? Não. O autor compara Trujillo. O autor compara Trujillo. Eu estou falando a resposta aqui, para não ficar questão em branco. O autor compara Trujillo à memória. Esse A é com crase, tá? A memória que ele tem de cidades do interior. O autor compara Trujillo à memória que ele tem de cidades do interior de Minas Gerais e Mato Grosso. Do interior de Minas Gerais e Mato Grosso. Jesus ainda? O autor compara Trujillo à memória que ele tem de cidades do interior de Minas Gerais e Mato Grosso. Isso fica evidente em trechos como, 2 pontos. Depois de Mato Grosso, coloque em ponto, tá? Ponto. Depois de Mato Grosso, ponto. Coloca Mato Grosso, ponto. Colocou? Isso fica evidente em trechos como, 2 pontos. Trechos como, 2 pontos. Aí abra parênteses e escrevam. Ainda garoto, fecha parênteses. Ainda garoto e abra parênteses. Sou do tempo em que só havia ainda garoto e sou do tempo em que só havia um estado com esse nome. Sou do tempo em que só havia um estado com esse nome. Com licença, Marcos. Sou do tempo em que só havia um estado com esse nome. Eu não terminei de corrigir. Espera, senão eu perdo a correção. Sou do tempo em que só havia um estado com esse nome. Tá? Fecha parênteses, ponto. Número 13. Um estado com esse nome. Número 13. Número 13. As questões anteriores enfocam a subjetividade. Porém, ainda que tenha a função de relatar experiências pessoais, o relato de viagens
também traz informações sobre locais visitados, sua gente e sua cultura. Nesse texto, há várias informações sobre Xanxã. Indique 3 delas, tá? Posso falar um pouquinho? Fala. Eu coloquei assim, o Xanxã é um dos mais desconhecidos, um dos mais que precisam de atenção mundial e um dos 10 patrimônios da Unesco nesse país vizinho, Xanxã. O 10 patrimônio tá certo, ó. Coloquem aí, ó. É um dos 10 patrimônios peruanos da humanidade. Se vocês quiserem fazer, vocês podem colocar número 1. Coloca um pontinho e escrevam. É um dos 10 patrimônios peruanos da humanidade. É o primeiro item. Fala. Tá. Ó, primeiro item. É um dos 10 patrimônios peruanos da humanidade. Fica à margem, não, fica às margens, esse A tem crase, tá? Fica às margens de Trujillo. É um dos 10 patrimônios peruanos da humanidade. Terminou esse daí. Fica às margens de Trujillo. Fica às margens de Trujillo. E o outro item, ocupa um território de 20 quilômetros quadrados. Trujillo. Ocupa um território de 20 quilômetros quadrados. Tá bom? Ocupa um território de 20 quilômetros quadrados. A número 14, B, A e C. B, A, C. Letra A, último item. Grande número de pessoas organizadas. É o sentido de exército, a palavra exército. Letra B, qual é o sintagma com função de sujeito da forma verbal parece? Um pequeno exército de operários e arqueólogos. Letra B, escrevam isso, tá? Um pequeno exército de operários e arqueólogos. Um pequeno exército de operários e arqueólogos. Letra C, exército. Calma aí, professor. Você pode repetir o 2? Um pequeno exército de operários e arqueólogos. O último item. E arqueólogos. Letra C, exército. BAC. Letra D. Qual é o sujeito da forma verbal? Chega de conversa. Qual é o sujeito da forma verbal parecem na reescrita? Operários e arqueólogos. Tá errado. Operários e arqueólogos. Aponte os núcleos do sintagma nominal, do sintagma indicado no item anterior. Os núcleos são operários, arqueólogos. São 2 núcleos, sujeito composto. Qual é a diferença de sentido entre o trecho original e o reescrito? No original, ressalta-se a ideia de coletivo e na reescrita perde-se a ideia de conjunto. Eu coloquei aqui um estado singular. Não. Ressalta a ideia. Ressalta a ideia de coletivo é no original. Não, no original, vírgula. Ressalta-se a ideia de coletivo. No terceiro ponto? No terceiro ponto eu coloquei assim. Eu coloquei que muda algumas palavras, mas não muda o sentido. E o outro? No original, vírgula. Ressalta-se a ideia de coletivo e, vírgula. Na reescrita, vírgula.
No original, vírgula. Ressalta-se a ideia de coletivo e, vírgula. Tá, daqui a pouquinho eu levo, tá? E a última data, tá? De cada folha. Tá, beleza. Ressalta-se a ideia de coletivo e, vírgula, na reescrita, vírgula. Na reescrita, vírgula, perde-se a ideia de conjunto. Perde, hífen, se, a ideia de conjunto. Ressalta-se a ideia de coletivo. E, vírgula, na reescrita, vírgula, perde-se a ideia de conjunto. Operários e arqueólogos. O primeiro e o segundo ponto são Vai. iguais, né? Não, ainda não, espera um pouquinho. Não, amiga, um é operar e... Ó, eu vou repetir novamente, vocês convergem demais. Na letra D, o primeiro ponto, operários e arqueólogos. Coloca entre aspas, tá? No segundo item, coloque núcleos, 2 pontos. Operários, arqueólogos. Cada palavra é entre aspas. Operários, arqueólogos. Núcleo. São 2 núcleos. Operário, arqueólogo. É isso aqui, ó. Ó. O segundo, vocês vão colocar núcleo, operários, Não, não terminei de corrigir. Não, vai esperar. Eu estou falando aqui o tempo inteiro, não tomei água ainda, não tive tempo. Vocês conversam demais, só isso. Rapidão, eu termino aqui. Ó, espere um pouquinho. Ó, número 1, letra D. Produção de texto. Produção de texto. Número 1, letra D. Ó, eu não vou compartilhar a tela porque aqui no aplicativo não está aparecendo a parte de produção de texto, tá? Ô, Lorenzo, eu vou corrigir a parte de produção de texto. Você não pegou o material ainda, vamos. Então vai, banheiro pode ir. Ainda é bocudo ainda, vai. Ó, número 1, letra D de dado. Letra D de dado. Número 2. Localize no relato passagens em que Caio Vilela se dirige a... Letra D de dado. Localize no relato passagens em que Caio Vilela se dirige ao leitor. Letra A, propondo uma reflexão. Eu vou dizer o que é para vocês escreverem aí. Se vocês escreveram diferente, vai ter que escrever do jeito que está aqui, tá? Então, escutem. Propondo uma reflexão. O tempo anda mais devagar sem Wi-Fi. O tempo anda mais devagar sem Wi-Fi. Anda mais devagar, sem Wi-Fi. Letra B. Explicando uma situação. Professora, eu posso falar? Não, tem que colocar do jeito que está aqui, tá?
O tempo Eu anda coloquei. mais devagar sem Wi-Fi. Fala aí como que ficou. Mas vai ter que ficar assim. Eu coloquei assim também. Tá. Então, O tempo anda mais devagar sem Wi-Fi. tá. Letra B. Explicando uma situação. Deixa eu ver onde que tá. Isso, é esse mesmo. Ó, explicando uma situação, fica assim. Este postulado está no segundo parágrafo do texto. Este postulado... Pode ir, Stephanie, vai você. Eu coloquei bem assim, prof. Esse postulado rege É o segundo parágrafo. o planejamento das viagens que faço com meus filhos e com a base nele convidei o primogênio para uma aventura amazônica. Gente, pelo amor de Deus, faz silêncio. Silêncio. Não, senta aí. Não precisa ver aqui, não. Tá, segundo parágrafo. Coloquem aí na letra B. Não tem que ficar falando, eu fiz assim, é a mesma resposta. A letra A é o tempo anda mais devagar sem Wi-Fi. O tempo anda mais devagar sem Wi-Fi. Letra C, orientando sobre um aspecto da viagem. A letra B é o segundo parágrafo. Em poucas horas estamos deslizando pelas águas do Negro. Deixa eu ver, está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Quinto parágrafo. Em poucas horas estamos deslizando pelas águas do Negro. Procurem, está na página 3. Em poucas horas, marquem aqui, aí coloquem a letra correspondente à resposta, que é a letra C. Podem marcar aqui, marquem aqui e marquem na resposta. Para vocês não precisarem reescrever. Vocês querem reescrever, pode reescrever. Só que eu não vou ficar digitando, não. Eu só aviso. Oi? Eu já falei que eu não vou ficar ditando. Você vai olhar aqui no texto. Quinto parágrafo. Em poucas palavras. Quinto parágrafo, gente. Tá? Aí o que eu falei? Coloca na frente do parágrafo a letra que corresponde à resposta daqui. Oi? Não. Daí você coloca, mas você tem que colocar, identificar onde que está, que senão não vai ficar sem responder do mesmo jeito. Da letra D. Expondo uma situação. Está em seguem dias de navegação noturna. Está depois de em poucas horas na terceira ali, na antepenúltimo parágrafo. No antepenúltimo parágrafo. Seguem dias de navegação noturna e lazer a bordo, com mímica, violão e jogos de tabuleiro. O tempo anda mais devagar, sem Wi-Fi, tá? Opinando a respeito de um assunto, crianças em férias. Onde que está crianças em férias? Primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, tá? Crianças em férias. Influenciando o imaginário coletivo. Assisto despreocupado. Cadê o assisto despreocupado? O assisto despreocupado está no primeiro, segundo, terceiro, quarto. No sexto parágrafo. A letra F é assisto despreocupado a diversão e o aprendizado de meu filho em caminhadas na mata, em pescarias com caniço, encontros com botos. Sexto.
E ar-condicionado, comendo 25 vezes na porta. Sim, é esse mesmo. Tá? Pegaram aqui a letra F, onde ficou? Sexto parágrafo. A letra E fica crianças em férias, primeiro parágrafo. Sexto parágrafo. A letra D segue em dias de navegação. Está no penúltimo, antepenúltimo parágrafo. Assiste, despreocupado, segue em dias. Crianças Crianças supervisão em da pós. férias, letra E. Exatamente isso. Na minha cabeça me corre a certeza de que estamos navegando rumo certo. Não é muito certo isso aí. Vamos tirar da estação. Pela primeira vez eu virei pagando. Meu Deus, eu sei. Eu coloquei a letra que corresponderia à resposta da letra B. Aí está aqui. Letra B. Tá? Aí vocês coloquem o número do parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo, de acordo com o que foi colocado aqui, tá? Para não precisar reescrever, mas vocês têm que fazer bem explicado, que senão, na hora que eu for corrigir, eu vou colocar como errado, tá? Número 3. Eu quero silêncio. Ei. Ó, abra o material. Senta direito. Silêncio. Número 3. Que informações presentes no relato de viagem podem ter valor documental? Destaque no texto e reescreva aqui. Ó, vocês podem colocar aqui relatos da época do descobrimento do Brasil. Número 3. Relatos da época do descobrimento do Brasil, especialmente a carta de Pero Vaz de Caminha. Relatos da época do descobrimento do Brasil. Relatos da época do descobrimento do Brasil. Em especial, época do descobrimento do Brasil. Em especial, a carta de Pero Vaz de Caminha. Em especial,
a carta de Pero Vaz de Caminha. Um especial. Você faz desde o início? Mas eu quero fazer cima. Número 4. Número 4. É duro, não? É meio? Eu não li ainda o 4, estou esperando fazer em silêncio, senão não vou continuar a correção, não. Número 4. O texto... Vitor, silêncio. O autor termina com o emprego de um recurso expressivo chamado metáfora. Observe. E na cabeça do pai, a certeza de que estamos navegando no rumo certo. Reescreva essa frase utilizando o mesmo recurso, mas com outras palavras. Eu vou ler como que ficou aqui. Só um pouquinho, Juliano. Juliano não. Como que é? O Juliano é nome de quem? Arthur Vinícius. Tá, beleza. Eu posso falar depois? Tá. E na cabeça do pai, a certeza de que estamos acertando o alvo em cheio na mosca. Voando com céu de brigadeiro, com céu límpido, navegando com o mar de almirantes, em ondas, liso, etc. Eu vou repetir. Pode falar, Arthur, pode falar. E na Pode consciência do pai, a certeza de que estamos trilhando o caminho correto. Tá bom. Ó, eu vou falar como que ficou aqui. Eu quero silêncio para vocês copiarem. E na cabeça do pai, escrevam, e na cabeça do pai, a certeza de que estamos acertando. Tem certeza que estamos no caminho certo. E na cabeça do pai, a certeza de que estamos acertando o alvo em cheio. Só um pouquinho. Fala. Assim, na mente do pai, a certeza que estamos velejando na direção correta. Assim. Mas ele não seria o velejar aqui nesse sentido aqui do texto. Alto certo? Sim, você troca pelo que você falou? Sim. Tá, repete pra mim. Eu vou ditá-lo. Pararam de rir por quê? Começar a tirar uma meia-dúzia aí e mandar para casa. Não, é o tempo inteiro chamando a atenção. Não senta direito, não senta no lugar. Aí eu estou falando, eles estão conversando, depois ficam perdidos na resposta. Aí depois a colocação é que a professora não explica. Não, a gente não entende porque a professora não explica. É o tempo todo chamando a atenção. Próxima vez, pode mandar sair, professora. Não perde tempo, não. Manda sair, não manda mensagem. Vou ligar para o responsável. Ó,
Na número 4, eu vou ditar o que é para vocês escreverem aí. É para escrever e sem reclamar. O de vocês eu já coloquei no chat, tá? Eu vou falar, agora dá licença. E, vírgula, na cabeça do pai, vírgula. A certeza de que estamos acertando o alvo em cheio. Não. E, vírgula, na cabeça do pai, vírgula, a certeza de que estamos acertando o alvo em cheio. Voando com céu de brigadeiro. Acertando o alvo em cheio. Ponto e vírgula. Voando com céu de brigadeiro. Ponto e vírgula. Isso. Ponto e vírgula. Navegando com mar de almirante. Vírgula. Etc. Ponto. Acertando o alvo em cheio. Ponto e vírgula. Voando com céu de brigadeiro. Ponto e vírgula. Navegando com mar de almirante. Voando com céu de brigadeiro. Sim. Ponto e vírgula. Navegando com mar de almirante. Almirante. Navegando com mar de almirante. Vírgula, etc. Ponto. Número 5. A função do texto. A função do texto crianças usam barco como transporte escolar na Amazônia é diferente da função do relato de viagem de barco pela Amazônia. É perfeita para ir com crianças. Qual é a principal função dessa matéria? Informar o leitor, né? Quando nós falamos em notícia, o objetivo principal é informar o leitor. E nesse texto ainda também fica evidente a opinião da autora em relação a esse assunto. Então, coloquem aí informar o leitor e também fica evidente a opinião da autora sobre o assunto. Fica evidente a opinião da autora sobre o assunto. A opinião da autora sobre o assunto. Informar o leitor, ponto. E também fica evidente a opinião da leitora sobre, da autora sobre o assunto. Número 6. Nessa matéria, que é mais do que uma notícia ampliada, as informações respondem às perguntas: quem, o que, quando, onde, como, por quê, que constituem o lead. Com a ajuda do professor, construa o lead. Cadê o lead? Deixa eu olhar. O lead é o que para muita gente pode ter sabor de aventura, para muitas crianças ribeirinhas é apenas parte da rotina do grupo que atravessa o Rio Amazonas todos os dias para ir à escola. Esse é o lead, né? Não, aqui é o lead, que apareceu no texto. Aqui está pedindo o seguinte: nessa matéria, que é mais comum do que a notícia ampliada, as informações respondem às perguntas: quem, o que, quando, onde, como e por quê, que constituem o lead. Com a ajuda do professor, construa o lead. Então, primeiro, vocês precisam saber o que aconteceu aqui. Sobre o que está falando? Sobre as crianças que eram transportadas de barco para irem à escola. Isso. Esse é o quê? Quem? De quem estamos falando? Das crianças. Quando acontece isso? Desde 2010. Aqui a matéria foi atualizada, foi em 2010, em outubro de 2010, né? Que é quando? Onde? No Amazonas. Como?
Como que acontece isso? Não, é o meio que eles se transportam, né? E por quê? Então, aqui vocês podem colocar, coloquem assim, crianças ribeirinhas, crianças ribeirinhas são transportadas, crianças ribeirinhas são transportadas de barco escolar, de barco escolar, crianças ribeirinhas são transportadas de barco escolar para irem à escola todos os dias. E atravessam o rio Amazonas. Ou pode ser assim, tá bom. E atravessa Amazonas. E atravessam o rio Amazonas todos os dias, pode ser. Tá? Número 7. Identifique e destaque da matéria jornalística os trechos em que você observa outras vozes presentes no texto. Além da voz da jornalista Cristina Serra, por que essas vozes foram incluídas no texto? Troque ideias com o colega e depois registre sua resposta. Então, aqui são os depoimentos, né? São os depoimentos de pessoas que passam por isso. A função de falas e depoimentos entremeados na reportagem é instaurar o caráter testemunhal, de veracidade, vivacidade e atualidade no texto. As falas são marcadas por aspas. Então, eu coloquei assim: as falas são marcadas por aspas. As falas são marcadas pelas aspas. As falas São marcadas pelas aspas. São marcadas pelas aspas e tem a função pelas aspas e tem a função de dar veracidade à matéria. Dar veracidade. Veracidade é de verdade, tá? Dar veracidade ao texto. Número 8. O jacaré-açu, dar veracidade ao texto. O jacaré-açu é um barco escola. Que diferenças podem ser observadas entre ele e o barco usado para o transporte escolar? O jacaré-açu é usado para transportar turista, tá? Então, o principal objetivo desse jacaré-açu é transportar turista. Já o transporte escolar, transportar alunos, né, para irem à escola, crianças para irem à escola. Então, essa seria a diferença. O jacaré-açu é um transporte que é utilizado por turistas e o barco escolar é um transporte que serve para carregar crianças, transportar crianças para irem à escola. É um transporte utilizado por turistas. E o barco escola é um transporte utilizado por crianças para irem à escola, para estudar. A número 11 é para vocês destacarem a palavra, a expressão, a cidade mais indígena do Brasil. O número 11 é a cidade mais indígena do Brasil. Esse trecho é para ser destacado no quadro que tem aí. A número 11, nós temos aqui, sublinhe no texto, já foi sublinhado, tá?
Letra B. Copie do texto a informação adicional, isto é, a explicação para Jacareaçu. Qual que é a função do Jacareaçu que eu acabei de falar? Transportar turistas. Então, coloquem aí. É uma embarcação típica adaptada para transportar turistas. É uma embarcação típica adaptada para transportar turistas. Comunidade Cartucho. O que é a comunidade Cartucho? Hã? O Lar dos Índios Barés. Coloquem aí. Lar dos Índios Barés. Do jeito que falou, só tem um acento no E. Barés. Barés. B-A-R-E, acento agudo no E e S. Irmãos Christopher e Paul Clark. São os escoceses. Glasgow. Sei lá como fala isso. Glasgow. Número 12. São os escoceses, tá? Eu falei já. São os escoceses, né? Glasgow. G-L-A-S-G-O-W. Hã? E-S-C-O C-E-S-E-S. E-S-O. Não, E-S-C-O C-E-S-E-S. G-L-S G-O-W. G-O-W. Número 12. Para que serve a linha fina? Para que serve a linha fina, gente? Professora, serve para dar mais sentido ao título. Para complementar as informações do título. Tá? Tá certo o que eu falei? Pode ser. Pode falar, não ouvi? Para dar qualidade ao texto e dar mais informações. Tá bom. Para complementar as informações do título. Você concorda com a afirmação do autor sobre o efeito de uma viagem como esta, descendo o Rio Negro? Justifique sua resposta. Essas daqui são pessoais, tá? A letra B e a número 13 são pessoais. Agora, vai você, depois ele vai. Pega o CA de produção, a parte de gramática agora, hein? Isso. Eu quero que vocês peguem o material nesta página aqui. Sintagma nominal. CA, parte de gramática. Espera um pouquinho. Pode. Página 2, parte de gramática, tá? O CA. CA de língua portuguesa. O caderno de atividade de vocês é dividido: gramática e produção de texto. Até hoje eu não consegui me organizar. Espera um pouquinho, deixa eu explicar aqui, depois vocês se tomam, tá? Ó, senta, espera sentado, senão não vai. Você atrapalha muito a aula. Ó, todos pegaram aí? Então, na página 2, tem aqui o sintagma. Nós já estamos falando sobre sintagma desde o primeiro bimestre, tá? O sintagma, ele corresponde ao sujeito da oração, quem pratica uma ação, tá? E esse sujeito, ele pode aparecer, que geralmente é um substantivo, acompanhado por palavras. Podem ser artigos, adjetivos, numerais ou pronomes. Essas palavras acompanhadas, elas têm a função, o substantivo tem a função de núcleo
do sintagma nominal ou do sujeito, e as palavras que estão acompanhando esse núcleo têm a função de determinantes, ou também são chamados de adjuntos adnominais, tá? Mas não vem ao caso agora. Mas pensem na palavra determinante que vocês estão vendo desde o segundo bimestre. Então, o que é um sintagma? É um conjunto. Conjunto é o quê? Qual que é a ideia de conjunto que vocês têm? Não são várias coisas que pertencem a um grupo? Então, o sintagma é um conjunto. Dentro desse conjunto tem o quê? Núcleo e determinantes. Esse núcleo, substantivo, e os determinantes podem ser artigo, numeral, adjetivo, pronome, tá? Conjunto de elementos que constituem uma unidade significativa dentro da frase. Toda unidade ela vai trazer uma significação, né? Então, por isso que é uma unidade significativa dentro da frase. O sintagma é composto pelo núcleo, que é o elemento principal, e a parte principal. Às vezes, o sintagma pode ter só o núcleo. Ele pode ter só o núcleo. Nada impede, tá? Mas também ele pode estar acompanhado por determinantes. Então, aqui, o sintagma é composto pelo núcleo, elemento principal, e seus determinantes. Há casos em que o núcleo aparece sem os determinantes da frase, foi o que eu acabei de dizer. Então, dentro do sintagma nominal, pode aparecer só o núcleo, ou também pode aparecer o núcleo sendo acompanhado por determinantes. Só que nós temos dois tipos de sintagma: o sintagma verbal e o sintagma nominal. O sintagma nominal é o que corresponde ao sujeito, a quem pratica determinada ação. Já o sintagma verbal, ele está interessado em quê? Ele é a parte que corresponde à ação praticada pelo sujeito. Eu trabalho. Eu é o sintagma nominal. Trabalho é o sintagma verbal. É o verbo, não é? Então, vocês precisam pensar nessa lógica. O sintagma nominal corresponde ao sujeito da oração, quem pratica uma ação, e o sintagma verbal corresponde ao predicado, a ação praticada pelo sujeito. Então, o sintagma nominal, o núcleo da unidade significativa é o nome, substantivo, tá? Só não será substantivo se aparecer uma palavra com a função de substantivo. Por exemplo, alguém chegou atrasado. Alguém é substantivo? Não. É pronome indefinido. Mas esse alguém, ele ocupou a função do substantivo naquela frase que eu acabei de criar agora. Então, ele mesmo tendo classificação de pronome, ele exerce a função de núcleo e ele acaba tendo função de substantivo, tá? E o sintagma verbal, o núcleo da unidade significativa é sempre o verbo. É o verbo, tá? É a ação praticada. A função básica do sintagma nominal é a de sujeito. Eu já falei também. Sintagma nominal, sujeito. Sintagma verbal, predicado. O sujeito é constituído por sintagma nominal, que é o SN, que eu costumo colocar para vocês. O sujeito concorda com o verbo da oração, ele precisa concordar. Sujeito no singular, terceira pessoa. Verbo no singular, terceira pessoa. Sujeito na primeira pessoa, singular. Verbo na primeira pessoa, singular. E assim sucessivamente. Nós temos as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira, singular e plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os verbos necessariamente concordam com o sujeito da oração, com quem pratica a ação. Aqui nós temos a classificação, tipos de sujeito. Os tipos de sujeito podem aparecer quanto ao número ou quanto à identificação. Se são quanto ao número, nós temos o sujeito simples e o sujeito composto. O sujeito simples, lembram do operários e arqueólogos? Se eu estou falando de duas pessoas, operários e arqueólogos, esses dois sujeitos aqui, essas duas pessoas que estão praticando uma ação. Então, se eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. Agora, se eu estivesse falando só do operário, simples. Um núcleo, simples. Dois núcleos, composto, tá?
ele é dessa forma. Quanto à identificação, eu vou identificar o sujeito de acordo com a terminação, a desinência verbal. Se o verbo aparecer na primeira pessoa, a terminação do verbo, tá? A desinência verbal corresponder à primeira pessoa do singular, eu, não é? Só que o eu não está expresso. O eu está elíptico, ele foi omitido. Então, aqui eu tenho um caso de sujeito oculto. O sujeito oculto ele vai aparecer quando o verbo estiver na primeira pessoa singular ou na primeira pessoa plural. Eu e nós, tá? Então, naquele exercício lá do Zeca Camargo, que falou assim, saí, vi, alguma coisa assim do tipo, é uma identificação oculta que corresponde, deixa eu ver onde que está, que corresponde à primeira pessoa do singular. Ó, saí cedo do Brasil, mas resolvi, me assustei com o tamanho do que vi. Não apareceu o eu expresso. Só que eu consigo identificar que está se referindo à primeira pessoa singular. Tá? E também nós temos o sujeito indeterminado. Ele não está expresso na oração e não pode ser identificado pela flexão verbal. Então, se eu falo assim, eu até fiz um exercício no 7º ano que era do tipo, porque o sujeito indeterminado tem aquela conotação de que você não consegue determinar quem é o sujeito. Tá, beleza. Agora, se eu falo, alguém chegou atrasado, eu consigo determinar o sujeito? Alguém chegou atrasado? Tá, mas tem o núcleo, não tem? Se tem o núcleo, é sujeito simples. Agora, se eu falo, chegaram atrasados, quer dizer, eu também não consigo identificar. Mas tem núcleo? Núcleo só se for do sintagma verbal. Do sintagma nominal não tem. Se não tem, sujeito indeterminado, entenderam? No sujeito indeterminado, o sujeito ele não aparece, eu não consigo identificar. E então ele vai aparecer na terceira pessoa plural ou na terceira pessoa singular, tá? Então aqui eu vou conseguir identificar através da terminação do verbo. E também nós temos a oração sem sujeito. Pelo nome já nós entendemos a definição. Oração sem sujeito quer dizer o quê? Que não tem o sujeito. Não tem, né? Então, ele vai aparecer em alguns casos. Por exemplo, verbo haver no sentido de existir. Ele é classificado como verbo impessoal. Se ele é impessoal, não tem pessoa, não existe pessoa. Tá? Ele é verbo impessoal. Verbo haver no sentido de existir. Ele não vai para o plural, porque não tem sujeito. Ele fica no singular, tá? Verbos impessoais, eles não vão para o plural, eles ficam no singular, porque eles não concordam com o sujeito, tá? Verbo fazer indicando o tempo decorrido também. Se está indicando o tempo decorrido, não tem como ir para o plural. Eu não estou falando de um sujeito que praticou uma ação. Não existe esse sujeito. Então, quando não existir sujeito, o verbo vai ficar no singular, tá? Verbos que indicam o fenômeno da natureza, não tem sujeito. Tem como alguém fazer a chuva? É uma coisa natural, é fenômeno da natureza. Fenômenos da natureza são classificados como oração sem sujeito, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, em relação à classificação do sujeito, quando aparecer o núcleo expresso no sintagma nominal e for apenas um núcleo, é sujeito simples. Se forem 2 ou mais, sujeito composto. Não apareceu o sujeito, eu vou ter que identificar através da terminação do verbo. Primeira pessoa, singular ou plural, sujeito oculto. Basicamente é isso, tá? Terceira pessoa, singular ou plural, singular seguido de índice de indeterminação do sujeito, que é o C, precisa-se de estudantes. Então, precisa ser. Esse C é classificado com índice de indeterminação do sujeito. Não tem sujeito, tá? E a oração sem sujeito, são verbos indicando
verbos impessoais, verbos haver, verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando o tempo decorrido, tá? São classificados como oração sem sujeito. Agora, vocês farão os exercícios da página 3 a 6. Isso. Quem for terminando, é que não vai dar tempo, pode fazer. É no CA, né, professora? CA, língua portuguesa. Na apostila, é exercício para fazer até terminar a aula. Ô, professor, o que é para fazer mesmo?
casa. Vocês estão liberados, tá? Tá.